Henker que vive duas vezes, capítulo 264. O acumulador, 4. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 6/12 avos. Quang. Cucucu. Acima, no céu, onde a explosão ocorreu, havia uma espessa coluna de fumaça negra. As montanhas tremeram e então uma avalanche caiu com estrondo. O choque foi tão grande que as muralhas do castelo tremeram. Cada um dos jogadores nas muralhas do castelo tinha rostos rígidos. Mesmo que quisessem descansar, não podiam por causa do nervosismo. O que aconteceu? Os ataques contínuos dos monstros da neve sempre exauriram os jogadores. Eles eram monstros que continuavam a surgir, não importando quantos você matasse. Eles não sentiram dor e só sabiam correr em sua direção. Não importa quanta vantagem você tivesse no lado defensivo, você ficaria exausto se eles continuassem a atacar. Além disso, eles não se importavam em pisar em seus companheiros ou usá-los como ferramentas. Sob as muralhas do castelo, havia pilhas de cadáveres de monstros. Foi tudo um trampolim para eles. Às vezes, eles atiravam em cadáveres de monstros usando um canhão. Foi um método que eles criaram para diminuir a quantidade de jogadores de qualquer maneira possível, porque o corpo do cadáver quebraria como gelo ao bater em alguma coisa. Até o sol nascer às 6 horas, os jogadores tiveram que continuar lutando sem descanso. Não importa quanta magia do tipo fogo os magos usassem, os guerreiros afastassem os monstros das muralhas do castelo ou os sacerdotes orassem por bênçãos, os ataques contínuos não cessavam. Felizmente, os monstros estavam quase desaparecidos já que era quase o amanhecer. Mas os jogadores não conseguiram dormir facilmente porque estavam sem fôlego por causa da batalha. Porém, um novo nervosismo se somava a isso. Nas montanhas nevadas distantes, explosões explodiam repetidamente. Cada vez que isso acontecia, as forças na base se lembravam da chegada dos monstros da neve. Eles até sentiram medo de que os monstros que estavam dormindo acordassem. Eles sabiam quem estava fazendo isso: o acumulador. Depois que ele pulou das muralhas do castelo como um psicopata, continuou a ser assim. Ele não parecia ter planos de voltar porque com o passar do tempo a fumaça se afastou das muralhas do castelo. Ainda assim, o tremor que sentiam no chão era o mesmo, então significava que as explosões estavam ficando mais fortes. Apesar de haver uma quantidade exorbitante de monstros da neve, nenhum único monstro apareceu de onde o acumulador estava. Graças a isso, todos os jogadores observaram aquela área, seus pomos de Adão balançando para cima e para baixo. O que o acumulador estava fazendo? Por quanto tempo o cara que era mais parecido com um monstro do que os monstros da neve continuaria assim? Só então, alguns jogadores trocaram olhares e foram silenciosamente para uma área sombreada. Morra, humano. Yon-Woo esticou a cabeça para a direita para evitar a lâmina e girou Vigrid naquela direção. Aura negra dividiu o ar. Fogo foi cuspido de sua trajetória. Não apenas cortou o braço do monstro, mas também queimou 5 monstros ao seu redor até ficarem crocantes. No entanto, aquele com o braço cortado girou para a esquerda e desceu a massa como se não sentisse nada. Era ameaçador porque tinha um corpo de 3 metros de comprimento e emitia ar frio a cada passo. Yon-Woo abriu suas asas de fogo, evitando por pouco a massa, e torceu o corpo, levantando Vigrid. Pate. Outra trajetória preta foi traçada na área. E metade da cabeça do monstro da neve foi explodida. Quang. Qiang. Mesmo assim, o monstro não parou de respirar. Bum, bum, bum. Ele foi empurrado apenas 3 passos para trás e depois se preparou para pisar em Yon-Woo depois de recuperar o equilíbrio. Outros monstros foram esmagados em seu caminho, mas ele não pareceu se importar. No entanto, antes que pudesse ficar completamente reto novamente, Yon-Woo usou Blink e lançou as 8 espadas extremas em seu rosto. Xixixe. Cada vez que Vigrid era balançado, feridas negras eram gravadas no corpo do monstro da neve. A mancha em seu corpo derreteu com uma luz vermelha e esperou para queimar seu corpo. A massa que estava parando a aura negra desacelerou e, eventualmente, desmoronou, incapaz de resistir aos ataques contínuos. Clang. Vigrid passou pela garganta do monstro da neve. KRRK. Ele olhou para Yon-Woo com uma expressão dolorida e desapareceu após ser arrastado pelo fogo. Você conseguiu derrubar o terceiro comandante, Cordune. O terceiro esquadrão está muito chocado por perder seu líder. Eles estão em estado de medo e pânico. Yon-Woo estava sem fôlego, mas não se esqueceu de terminar. O terceiro espírito. No momento em que ele usou sua autoridade, todas as almas de sua coleção apareceram em um redemoinho. Os monstros que ficaram mais fracos eram presas perfeitas para as almas. Este lugar era praticamente um buffet para eles. As almas possuíam os monstros para aumentar seu estado de pânico e fazê-los ver ilusões. Então, os monstros começaram a lutar entre si. Shannon e Han Yeong contornaram os monstros e os mataram um por um, e os presságios de monstros que ele não deixou nas muralhas do castelo correram para o conteúdo de seus corações. Eles se tornaram mais violentos cada vez que absorviam uma alma. Ao redor deles havia fumaça preta, cheiro de queimado e monstros gritando até a morte. Um deus de Malak, Azrael, está extremamente satisfeito com o pandemônio que você causou. Azrael ri. Ele está elogiando você por liderar a morte. Agares grita algo para Azrael. Azrael ignora com uma bufada.
Azrael abençoou a autoridade que ele lhe deu, a terceira alma. De agora em diante, você será capaz de realizar mais realizações. Muitos deuses relacionados à morte começaram a observar você. Muitos demônios próximos da morte revelaram um desejo por você. Quantos monstros ele pegou naquele dia? Ele não contou, mas provavelmente esmagou cerca de 6 esquadrões. Yon-Woo foi mais fundo na montanha nevada sem descanso, e encontrou monstros mais fortes à medida que se movia para o norte. Yon-Woo cortou monstros repetidas vezes com sua aura. Claro, mesmo que ele usasse explosões ao mesmo tempo, havia tantos monstros que não era tão perceptível quando alguns desapareceram. Os ocasionais comandantes monstros que ele encontrava eram fortes. Eles estavam pelo menos no nível de um ranker. Eles estavam com uma dificuldade que vários jogadores no 26º andar teriam que lutar juntos. É claro que Yon-Woo não perderia facilmente para eles com seu despertar do terceiro passo. Mas por causa do poder mágico infinito que ele usou, ele estava cansado. O terceiro comandante com quem ele acabara de lidar estava em um nível diferente dos anteriores. O terceiro comandante durou muito. Ele até revidou. Se Yon-Woo não tivesse aumentado sua percepção extrasensorial, ele poderia ter perdido um braço. Ha! Yon-Woo ficou parado e recuperou o fôlego. O ar quente que escapou de sua boca era visível no ar frio. A pedra filosofal girou rapidamente. Seu poder mágico foi rapidamente reabastecido e sua saúde voltou quando ele ativou sua habilidade de regeneração. Se ele não descansasse assim, já teria desmaiado. Definitivamente não foi fácil atravessar dezenas de milhares de monstros. Só então, o som do último monstro caindo pôde ser ouvido. Não foi tão alto porque havia apenas cadáveres de monstros ao redor. O terceiro esquadrão foi derrotado. Você alcançou uma conquista que não foi facilmente alcançada. Karma adicional será recompensado. Você ganhou 10.000 karma. Você ganhou 15.000 karma adicionais. Azrael sorriu orgulhosamente, balançando a cabeça. Ele sugere que você se torne seu apóstolo mais uma vez. Agares rende os dentes para Azrael. Yon-Woo confirmou as mensagens e começou a se mover novamente. Não restavam mais muitas montanhas nevadas. Ao longe, ele podia ver uma ampla planície. Tundra era onde residia a queda de Apophis. Foi também a cordilheira onde os monstros da neve foram criados. Trituração. Quando ele começou a se mover novamente, Shannon e Hyeong ficaram silenciosamente ao lado dele, terminando seu trabalho. Os presságios monstruosos desapareceram em sua sombra novamente, e as almas criaram uma névoa cinzenta, seguindo como uma cauda. Você deve estar feliz correndo assim depois de um tempo. Você parece tão feliz que pode morrer. Estamos apenas sofrendo aqui. Diante das reclamações de Shannon, Yon-Woo parou de andar, olhando para ele. Sua visão inferno estava em chamas sob seu capacete. O que? Não é nada. Yon-Woo balançou a cabeça e se moveu novamente. Shannon olhou para as costas de Yon-Woo e o seguiu lentamente. No entanto, Yon-Woo estava esfregando o queixo sob a máscara. Eu sorri. Você é humano? Humano. O ninho foi mais fácil de encontrar do que o esperado. Tudo ao seu redor estava coberto de neve. Então ele pensou que seria difícil encontrar. Mas conseguiu encontrar o caminho depois de seguir a fonte de energia. Ele estava entre cerca de 1000 monstros. Com um corpo enorme que parecia tocar o céu, liberou uma aura ameaçadora. A queda de Apophis. A verdadeira criatura mágica, Apophis, não poderia permanecer no palco. Então este foi um corpo feito para o julgamento. Mesmo que fosse falso, a aura que exalava não era algo que ele pudesse suportar facilmente. Sua aura ameaçadora aproximou-se dele de maneira assustadora e violenta. Você parece estar com medo, humano. Sim, apenas estar aqui é impressionante para um ser humano. No entanto, você só morrerá sendo arrogante. O derramamento de Apophis riu ao ver Yon-Woo em pé. Poucos jogadores vieram até ele através desta floresta de monstros durante toda a sua vida. Todos lutaram com confiança, mas diante dele as reações foram todas iguais. Eles estavam com medo, seus ombros estavam curvados. Parte do motivo foi porque eles foram pressionados pela aura ameaçadora, mas também porque seus níveis eram diferentes. A eliminação da existência de um deus poderia ser chamada de centro do palco, então não poderia ser comparada a de um jogador normal. Mesmo que fossem fortes, seriam pressionados na frente dele. A queda de Apophis pensou que Yon-Woo também seria assim. Embora ele próprio tivesse matado 6 comandantes e entrado na tundra, parecia que foi o mais longe que ele foi. Não, pelo contrário, a energia que ele sentia parecia tão fraca. Ele se perguntou como tal pessoa veio até aqui. Ele era tão pequeno e patético. O derramamento bufou e mandou seus filhos comerem aquele cara. Ele deu à luz essas crianças e precisava de uma barreira para defender seu corpo. Eles eram todos iguais aos comandantes, então seriam capazes de destruir facilmente um humano assim. Yon-Woo pensou enquanto observava os monstros da neve correndo em sua direção. Na verdade, seus pensamentos estavam complicados desde que Shannon disse que parecia estar se divertindo. Estou com medo? Não é isso. Mas depois de ver a queda de Apophis, ele percebeu qual era a emoção que estava sentindo. Desapontamento. Eu vejo. Yon-Woo riu incrédulo sem querer. Parecia que ele estava ansioso demais por isso.
Embora ele tenha configurado a consciência, criado a aura e completado a onda de fogo, ele nunca usou toda a sua força. Sua saúde e poder mágico acabaram no caminho até aqui, mas isso foi apenas para aumentar a dificuldade para ele. Se ele recuperasse o fôlego só por um tempinho, sua saúde voltaria e ele estava sempre transbordando de poder mágico. Mais do que tudo, levar seu corpo ao extremo era sua especialidade. Ele estava planejando fazer isso desta vez também, mas as coisas foram divertidas desde o momento em que ele transformou a onda de fogo em aura. Ainda assim, ele pensava que a queda de Apophis seria diferente, e só ficou desapontado quando viu isso pessoalmente. Claro, a queda foi forte. Ele estava ameaçador e com medo. Essas coisas foram ótimas, mas foi isso. Foi pior do que as quedas que Yon-Woo tinha visto até agora. A eliminação do Rei Macaco e da Mãe Terra, Duna Vieira, foi muito forte. No entanto, a eliminação de Apophis não foi assim. Houve diferenças, embora fossem todas eliminações. A diferença em seus níveis? Foi hilário. O nível de Yon-Woo já havia subido enquanto ele absorvia a alma da Rainha do Verão, e tudo o que ele pôde fazer foi bufar. E assim, Yon-Woo abriu todas as suas autoridades que não havia liberado para terminar a fase rapidamente desde que já estava aqui, ignorando sua decepção. Declaração de domínio. Despertar do corpo do dragão, terceiro passo. Estigmas da deusa. Acusação de Hyongshin. Rachadura. Escamas continuaram a crescer em sua pele. Asas de fogo e suas asas de dragão se combinaram e, acima delas, a graça de Atena caiu. O Hyongshin Akisal combinado com magia demoníaca para varrer a queda de Apophis. Apophis tentou gritar, percebendo que algo estava errado, mas já era tarde demais. Quaquaquang. Vigrid varreu tudo de forma limpa, até mesmo o gelo da tundra. Gostaria de registrar seu nome no Hall da Fama? Apenas. Você negou o registro. No entanto, suas realizações serão registradas na torre mesmo se você não se registrar, e você poderá mudar de ideia a qualquer momento. Com o som do palco sendo liberado, Shannon gritou de repente. Ei, mestre, e quanto à presa escondida de que você estava falando? Oh,